Economia, por Gilson Schwartz. Professor, o senhor vai falar hoje de uma crise fiscal? Há uma crise fiscal em meio a todas essas outras crises que o Brasil atravessa nesse momento. E é uma crise fiscal não porque a arrecadação esteja em perigo ou porque o teto de gastos esteja ameaçado. É uma crise do federalismo. Há uma crise na relação entre as instâncias municipais, estaduais e federal, tanto no combate à crise quanto no enfrentamento de questões políticas que estão contaminando totalmente a agenda de cooperação, de trabalho e mesmo de divisão de poder, divisão de jurisdição fiscal, tributária entre as várias esferas da federação. É uma crise estrutural, né? Chegamos a esse ponto não apenas por questões ligadas à pandemia diretamente, a questão da saúde, a necessidade de gastos emergenciais, mas por um enfrentamento também da própria autonomia, que passa inclusive por decisões do Supremo Tribunal Federal para assegurar que os estados, por exemplo, possam atuar em esferas próprias ou mesmo com capacidade produtora de vacinas próprias, como é o caso de São Paulo. E o governo federal, claramente também em atitude de descoordenação, provocando desencontro de informações, e agora que se fala inclusive na necessidade de uma terceira e talvez até de uma quarta dose, vai ficando ainda mais clara a criminalidade, a irresponsabilidade de não tratar a pandemia como um desafio de médio a longo prazo, de tratar como uma emergência, com compras emergenciais e um enfrentamento político no lugar do que deveria ser uma cooperação e uma complementação, inclusive levando em consideração a importância dos recursos que o próprio setor dos governos estaduais e municipais, a participação desses setores no combate à pandemia e na reorganização da retomada da vida econômica. O fato é que a pandemia não está vencida. Isso é preciso ficar bem claro, porque aparentemente a própria federação no Brasil está sob um ataque, mas está numa condição de fragilização do ponto de vista da sua capacidade de coordenar as ações. O economista José Roberto Afonso, que é um dos grandes especialistas brasileiros na questão tributária, na questão federativa, ele coloca o dedo na ferida. Pandemia e a federação são duas realidades que estão em choque. O federalismo está posto à prova. Não é possível considerar que o nosso modelo está funcionando, as instituições funcionam normalmente. Foi justamente a autonomia política desses entes federados que deu uma capacidade de resposta ao avanço da doença? Foi. O fato de que nós temos um federalismo relativamente forte. De outro lado, não há a coordenação que é indispensável para enfrentar um mal que não tem fronteiras. A pandemia ela não é só no Rio de Janeiro, ou na Bahia, ou em São Paulo, ou em Brasília. A pandemia é um fenômeno global, então a nossa organização federativa, que é relativamente forte, tem uma autonomia política relativamente grande, é ameaçada por esse lado. Mas não só, não é apenas a falta de coordenação que fragiliza as relações federativas. Nós estamos diante de uma verdadeira insurreição da polícia militar. Os governos estaduais são herdeiros de um anacronismo ditatorial, né, de algo que é espúrio e que é resultado da nossa covardia, da nossa timidez no enfrentamento desse legado totalitário, desse legado da ditadura militar, que são os governos estaduais, à sombra de polícias militares, onde nesse momento se observa uma movimentação atípica, desnecessária e altamente arriscada, inclusive de oficiais da PM se colocando partidariamente, se colocando politicamente contra governos estaduais e em defesa de um governo federal que ameaça a ordem federativa, que ameaça a ordem jurídica, que ameaça a saúde pública, que ameaça a cultura, a educação, o meio ambiente, os povos originários, enfim, é uma ameaça federal. A gente volta daqui a 2 semanas discutindo tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.
Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Pesquisadores conseguem resultados importantes com o uso da inteligência artificial na recuperação da fala em sequelados de acidente vascular do tronco cerebral. O sistema foi implantado no córtex do paciente. É o que conta agora o professor Otávio Pontes Neto. O acidente vascular de tronco cerebral pode causar sequelas graves, deixando o paciente incapacitado para mexer os braços e pernas e sem conseguir falar, basicamente preso dentro de si mesmo em uma condição conhecida como síndrome do encarceramento. Estudos recentes têm procurado utilizar novas tecnologias para restaurar a capacidade de se comunicar desses pacientes. Essa abordagem utiliza inteligência artificial para decodificar palavras e frases diretamente da atividade do córtex cerebral desses pacientes e pode representar um avanço sobre os métodos existentes de comunicação assistida. Os pesquisadores observaram que o sistema de inteligência artificial foi capaz de decodificar as frases diretamente da atividade elétrica do cérebro em tempo real a uma taxa mediana de 15 palavras por minuto, com uma taxa de acerto próximo de 75%. Os pesquisadores concluíram, portanto, que através da utilização de sistemas de decodificação da atividade elétrica cerebral com inteligência artificial, é possível ajudar na comunicação de pacientes com síndrome de encarceramento secundárias a um acidente vascular de tronco cerebral. O sistema ainda foi capaz de detectar 98% das tentativas do paciente de produzir palavras, com uma precisão próxima de 50%. Os resultados com a nova tecnologia acabam de ser publicados e o professor Otávio explica como foram os testes. Essa semana, pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, publicaram na revista New England Journal of Medicine os resultados de um estudo piloto com um paciente com acidente vascular cerebral de tronco há 16 anos que não conseguia mexer os braços e as pernas nem conseguia falar. Esse paciente foi submetido a um implante de uma matriz de eletrodos subdurais sobre o córtex cerebral, justamente a área que controla a fala nesse paciente. Ao longo de 48 sessões, os pesquisadores registraram 22 horas de atividade cerebral, enquanto o paciente tentava dizer algumas palavras individuais a partir de um conjunto de vocabulário de 50 palavras. Eles utilizaram algoritmos de inteligência artificial para criar modelos computacionais para a detecção e classificação das palavras a partir dos padrões da atividade elétrica do cérebro. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, no último dia 23 de agosto, as sedes do Grupo de Comunicação ITN e do Google em Londres, na Inglaterra, foram invadidas por pessoas do movimento anti-vacina e anti-lockdown. Esse não é o primeiro caso de ataques a jornalistas e a gente sabe que é uma onda crescente de violência contra a imprensa em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Qual a sua análise dessa situação? A pandemia fez com que esses incidentes crescessem e se aguçassem bastante. E é impressionante como a imprensa tem sido vítima desse tipo de situação, principalmente jornalistas ou veículos de informação que se posicionam a favor de medidas que são as recomendadas pela ciência para que a pandemia não se expanda ainda mais. No entanto, o que nós temos visto é que esse tipo de incidente continua a ocorrer. E lembra muito os incidentes que ocorriam no século XIX, e no começo do século XX, que eram chamados empastelamentos de jornais. Quando um grupo político não gostava das posições de um jornal, de um veículo, de uma revista, eles iam lá e quebravam as coisas, como se ameaçou fazer agora nesse incidente que você relatou em Londres, na ITN. Esse tipo de comportamento faz, a meu ver, com que a imprensa atualmente avance numa direção que talvez não seja melhor para a sociedade, mas que possivelmente será a única que conseguirá garantir a sobrevivência de veículos, que é o de assumir posições partidárias em relação a determinados assuntos. Partidárias não no sentido de
partidos políticos, mas no sentido de partisã, de defensor de causas. A imprensa, como nós sabemos no Ocidente, ela começou no século XIX não como uma imprensa de notícias, não como uma imprensa que ouve os vários lados de um assunto para tentar chegar a uma possível verdade, mas sim como uma imprensa de defesa de causas. No caso do Brasil, defesa da República, defesa da abolição da escravatura e assim por diante. É possível que a imprensa tenha que vir a esse estado novamente, de ser uma imprensa partisã como forma de sobrevivência, porque o radicalismo das dissidências, das dissensões na sociedade tem feito com que os jornalistas e os veículos jornalísticos tenham de se defender, dentre outras maneiras, com posições políticas cada vez mais partidárias, no sentido de partisã. Professor, o senhor acha que as empresas de comunicação poderiam fazer algo para garantir a segurança dos jornalistas, ou essa é uma situação que já vai muito além? Eu acho que, claro, que seria interessante que houvesse mais vigilância, mas isso é praticamente inevitável. Você veja tanto a situação, por exemplo, do Charlie Hebdo, há alguns anos, que foi atacada por grupos islâmicos radicais, como a situação do jornal de Alexandria, na região da Grande Washington, em que uma pessoa descontente com o conteúdo de alguma matéria daquele pequeno jornal entrou na redação e matou 4 ou 5 pessoas. É impossível você fazer com que os veículos jornalísticos sejam enclausurados em prédios com grandes defesas. O que é preciso é que as punições contra crimes cometidos contra qualquer pessoa, mas contra jornalistas especificamente, sejam rápidas e severas. Mas o que vai resolver esse problema não é, a meu ver, repressão, nem novas leis, nem penas maiores para os culpados, embora tudo isso seja necessário. O que vai resolver essa situação é o desarme de espíritos, que, infelizmente, não parece estar acontecendo, ao contrário. O professor Carlos Eduardo Lins da Silva conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, o que é o projeto DeMonumenta? Leila, o DeMonumenta é um projeto da FAUSP com correalização da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da nossa universidade, que propõe um debate sobre a colonialidade embarcada nos acervos públicos e nas instituições de memória do Estado e da cidade de São Paulo. Por meio de uma plataforma que será lançada no dia 7 de setembro, que foi desenvolvida por alunos e docentes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, da FAUSP, é que esse debate será realizado. É importante frisar que esse projeto foi realizado em colaboração com outras instituições e centros de pesquisa, como o C4AI do Inova USP, o CIT da Poli, aqui da Universidade de São Paulo também, o Museu Paulista, o MIT Open Documentary Lab e o coletivo PISA. O projeto está em processo desde janeiro de 2021 e envolveu 2 etapas: um ciclo preparatório com especialistas nacionais e internacionais dedicado a discutir novas abordagens teóricas e de intervenção no patrimônio, e uma segunda etapa que foi um trabalho de desenvolvimento dos conteúdos da plataforma, feita em vários grupos temáticos
responsáveis pela produção, desde a identidade visual até a modelagem tridimensional dos monumentos e patrimônios relacionados ao projeto, além de análises críticas e verbetes desse conjunto feitos com recursos de inteligência artificial, no caso do trabalho que foi feito com o acervo do Museu Paulista. Tudo isso foi desenvolvido em reuniões de trabalho online que tiveram como norte deshierarquizar as relações entre teoria e prática e também entre o lugar dos alunos e dos docentes no processo de trabalho. Qual o foco do projeto? O projeto contempla monumentos e patrimônios que nós consideramos incômodos pelo seu viés colonialista, relacionados às comemorações da independência do Brasil e à Semana de Arte Moderna de 22 e as suas reverberações em 1932, ano da Revolução Constitucionalista, 1954, o 4º centenário da cidade de São Paulo, e 1972, o ano do Sesc Centenário, um marco ideológico da ditadura civil-militar. Meu tempo está acabando e eu aviso que o nosso blog, onde nós publicamos o making of do processo, com vídeos das conferências preparatórias, biblioteca, com todas as referências que nós lemos, assistimos e vimos nesses 9 meses, além de posts especiais com o que nós estamos falando pelas redes e nas nossas reuniões. É blog.demonumenta.fal.usp.br. Então visitem, participem e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Os resultados de pesquisa recentemente divulgados pelo IPEA mostram queda nos investimentos em ciência e tecnologia. Que péssima constatação, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Eu procuro sempre as boas notícias, aquilo que entusiasma a gente, quando o tema é ciência, tecnologia e inovação. Eu vejo a atuação das nossas cientistas, dos nossos cientistas, dos nossos alunos na pós-graduação, dos pesquisadores em todas as áreas. Isso anima a gente, mas quando o olhar se dirige para Brasília, para o governo federal, as notícias não são boas, né? O Brasil não sai bem na foto, é uma pena falar assim, né? Acaba de sair pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do governo federal, pesquisa coordenada pela Fernanda Denegri, dileta amiga e colega, que é séria e que trabalhou os dados de investimento em ciência e tecnologia nos últimos anos. As descobertas são chocantes, né? O Brasil está investindo menos do que investiu em 2009. Segundo o trabalho realizado, se a gente pegar as 3 principais fontes de recursos para a ciência e tecnologia, que são o FNDCT, isso é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, as verbas do CNPq, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, e da FINEP e da CAPES, nós notamos que a gente regrediu para o ano 2000, os níveis são do ano 2000, 20 anos de regressão. O esforço de construção de uma base de investimento, de estabilidade para que a pesquisa possa ser feita no seu tempo, tudo vai por água abaixo. É muita regressão. Professor,
quais as implicações dessa diminuição no investimento em ciência e tecnologia? A gente volta muito para trás. Isso tem implicações muito fortes, né? Veja, o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é uma das principais fontes de recursos para auxiliar não somente as universidades, mas também as empresas, né? Seja por empréstimo, seja com a subvenção econômica, exatamente aquilo que o Brasil mais precisa, né, para elevar a produtividade da economia. No entanto, veja, o FNDCT está com um nível de recursos que é praticamente o equivalente a 2001, quase que simultânea à construção dos fundos setoriais que foram criados exatamente para ampliar o investimento em ciência e tecnologia no Brasil. É muito descaso no momento em que o mundo vive um novo ciclo tecnológico, no momento em que todas as nações procuram a inteligência artificial, procuram Big Data, procuram biotecnologia, nanotecnologia, procuram incentivar as universidades a pesquisar, o Brasil corta os investimentos. Veja, é um pouquinho mais grave ainda. O Congresso Nacional, contra as orientações do governo, aprovou uma legislação que proíbe o contingenciamento, o corte de verbas do FNDCT. Esse corte de verbas não pode ser feito segundo a legislação aprovada no Congresso Nacional. O que significa que para esse ano, por exemplo, nós, por incrível que pareça, nós estamos com 2,7 bilhões retidos pelo Ministério da Economia, apesar da proibição do Congresso Nacional, estão retidos. A FINEP não consegue ter acesso a esses recursos, 2,7 bilhões. Né? É muita coisa, é muita negligência, é muito desprezo pela inteligência nacional. Não vejo nada de inteligente no que está acontecendo, nada de decente para com o nosso país. É preciso ter muita coragem. Um abraço a todos vocês. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A coluna de hoje comenta artigo publicado na revista Research Square, ainda em revisão de pares, sobre a importância de se manter ativo durante a pandemia do novo coronavírus. O estudo feito com pacientes com doenças reumáticas autoimunes sugere que o estilo de vida fisicamente ativo pode aumentar a resposta de vacina contra o SARS-CoV-2. Vamos ouvir um pouco sobre esse assunto? Olá, ouvintes! Mesmo com todas as informações disponíveis sobre os benefícios da prática da atividade física, ainda o número de pessoas sedentárias e, consequentemente, suscetíveis às doenças crônicas não transmitíveis, como obesidade, hipertensão, diabetes e alguns tipos de câncer, ainda é muito alto. Segundo dados da Fiocruz, até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população em todo o mundo fosse mais ativa. São dados também da Organização Mundial de Saúde. Em um momento em que muitas pessoas se encontram em casa devido à Covid-19, o comportamento sedentário é quase inevitável. Mas talvez, com a campanha de vacinação contra a Covid, possa ajudar a mudar um pouco esse quadro. Em pesquisa realizada pelo professor Bruno Gualano e colaboradores, no formato pré-print, que ainda não foi revisado por pares, mas muito importante pelos resultados obtidos, mostrando evidências cumulativas que a atividade física está associada a melhores resultados em pacientes com Covid-19. Mas o mais interessante é que esse estudo traz novas evidências, sugerindo que um estilo de vida fisicamente ativo também pode aumentar a imunogenicidade da vacina contra a SARS-CoV. Isso significa turbinar o efeito da vacina em pessoas ativas. É um achado de particular relevância para pessoas com imunidade disfuncional.
Coletivamente, esses dados reforçam a necessidade de um apelo global para a realização de atividades físicas durante a pandemia de Covid-19, com ênfase particular para grupos com função imunológica reduzida. Ainda segundo os autores, ensaios clínicos randomizados serão necessários para confirmar a eficácia da atividade física no aumento das respostas à vacina e para estabelecer uma dose ideal para obter os maiores resultados e benefícios. Mas, nesse estudo agora divulgado, foram aplicadas 2 doses da vacina Coronavac, que já foi suficiente para descobrir essas evidências. E como já foi lembrado, esses resultados são muito importantes e podem ser um estímulo à prática da atividade física. Professor, é possível que esses fatores possam contribuir para a diminuição do sedentarismo? Quero acreditar que sim. Nesses tempos de Covid e toda a população se vacinando, é muito comum essas pessoas colocarem sua foto de parentes ou amigos do comprovante vacinal nas mídias. Eu nunca vi isso. Se conseguirmos associar que a atividade física pode turbinar o efeito da vacina, aumentando a resposta imune, acredito que as pessoas comecem a praticar a atividade física. Se todos começarmos a perceber que uma simples caminhada, um passeio de bicicleta ou qualquer outra atividade que gostemos de praticar melhora a resposta do sistema imune e aumenta o potencial da vacina, não tem como não praticar. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará.